Olha, a cada detalhe que surge fica mais espetacular a fuga do Carlos Ghosn do Japão, né? A Bloomberg teve acesso a informações mais detalhadas a respeito da estratégia do ex-executivo da Nissan para fugir do Japão e chegar ao Líbano, e foi realmente uma operação que certamente envolveu a corrupção de muita gente, o pagamento de muita gente. E não só no Japão, mas na Turquia. Não só no Japão, na Turquia, no Líbano também. Na noite de Natal, diz a reportagem da Bloomberg, Carlos Ghosn foi ao escritório dos advogados em Tóquio para falar com a mulher. Ele tinha uma autorização, ele não podia falar com a mulher, que era considerada cúmplice pela promotoria japonesa. Eles eram autorizados a conversar em momentos muito específicos, em locais muito específicos. Então, na noite de Natal, ele foi autorizado pela promotoria japonesa a se encontrar por 1 hora com a mulher. E foi o que ele fez. Se encontrou com Carole pela segunda vez desde abril do ano passado. Ou seja, desde abril do ano passado, o ano todo, ele se encontrou por 2 horas com a mulher. A segunda hora na noite de Natal. Ao longo dessa odisseia pelo sistema judicial japonês, com prisões, 100 dias na solitária, interrogatórios e depois de uma saída sob fiança, vigilância 24 horas por dia, Ghosn passara por muitas humilhações. Mas a pior era ter de pedir permissão ao tribunal para falar com a mulher que os promotores viam como cúmplice em crimes financeiros de que o ex-presidente da Nissan Renault era acusado. Só era permitido ao casal falar 1 hora. Quando o tempo acabava, Ghosn se despedia com "Eu te amo, Habib". No dia seguinte, Ghosn soube que um de seus julgamentos só sairia em 2021, ou seja, ele ficaria preso, isolado, nessa mesma condição, sem poder falar com a esposa, 1 hora no máximo por ano, 2 horas, até 2021, e o Japão tem um índice de condenação de mais de 90% de réus. Eles tendem, segundo advogados, a forçar uma circunstância, uma situação, até que o indivíduo seja levado a confessar culpa, mesmo que ele não a tenha. É o que argumentam os advogados aqui do ex-executivo, né? Que tinha uma jogada desesperada, planejada durante meses para tentar restaurar a liberdade. No Oriente Médio, um boina verde do exército americano e um veterano libanês da invasão do Iraque, os dois agora trabalhando como segurança privada para altos executivos, prepararam um plano ousado para tirar Ghosn de Tóquio, debaixo dos narizes da polícia. O objetivo era levá-lo até Beirute, cidade onde passou a infância e capital de um país onde ele foi considerado e é considerado quase que um herói nacional. A princípio a ideia parecia ridícula. Mesmo sem tornozeleira eletrônica, os movimentos de Ghosn eram monitorados de perto por câmeras, como uma instalada na porta da casa alugada no movimentado bairro de Roppongi. E quando ele saía, era vigiado por equipes de agentes à paisana, ou seja, não tinha como sair de casa. Tinha câmera na porta e quando ele saía, era seguido por agente da polícia japonesa. É hollywoodiana essa história, né? Não tinha como sair de lá. Além disso, ele é uma figura muito marcante, né? Sim. Fisicamente inconfundível, conhecidíssimo em todo o Japão, né? É um dos estrangeiros mais famosos no Japão. Portanto, a chance de sair sem ser encontrado era realmente ridícula, né? Mas saiu. Havia uma oportunidade. No Japão, o Ano Novo é o feriado mais longo do ano e as repartições públicas fecham por mais de uma semana. Promotores e policiais tiram folga para ficar com a família. E a defesa registrou queixa contra a empresa de segurança privada contratada pela Nissan para seguir Ghosn, alegando que ela estava violando seus direitos. Com isso, segundo fontes, os seguranças privados recuaram, pelo menos temporariamente. Na manhã do domingo, dia 29 de dezembro, os 2 seguranças privados contratados chegaram a bordo de um Bombardier, um jato, a um terminal privado num aeroporto do Japão, numa ilha perto de Osaka. 2 grandes malas pretas a bordo, segundo fontes a par do voo. Mais tarde, no mesmo dia, de acordo com câmeras de vigilância, o ex-executivo saiu de casa usando chapéu, máscara cirúrgica, pegou um trem-bala até Osaka, tomou um táxi até um hotel perto do aeroporto. Naquela mesma noite, ficou um pouquinho nesse hotel, nem um dia, porque naquela mesma noite o jato decolou para Istambul, na Turquia. A equipe de segurança achou que voar direto para Beirute
que recebe poucos voos de Osaka, poderia levantar suspeitas. Por isso, porque o avião tinha autonomia para ir até lá, mas decidiram ir até a Turquia e depois da Turquia ir até o Líbano. Passageiros para o exterior no terminal privado passam por controle de passaporte, havia oficial de alfândega e imigração presente no local, mas aparentemente Ghosn viajou como carga, escondido dentro de uma enorme mala preta que seria grande demais para passar pelo raio-x. Às 23h10 o avião estava no ar, 12 horas até Istambul. A aeronave voou, evitando a Coreia do Sul, território da Coreia do Sul, cruzou o espaço aéreo da Rússia, onde ficou por quase toda a viagem. Não era o caminho mais curto, mas assim, não era o mais curto, mas era o mais seguro para esse trajeto todo. Se o Japão quisesse forçar a aterrissagem do avião, Ghosn poderia esperar simpatia dos russos, ou pelo menos que eles demorassem a atender às autoridades japonesas. Chegando ao Líbano, ele não teve mais de esconder a identidade, conseguiu ficar com um dos passaportes franceses guardado num cofre. Só os advogados tinham a senha, mas de acordo com uma pessoa a par do assunto, o cofre foi fácil de arrombar com um pouco de óleo e uma furadeira. Assim, o passaporte foi usado para entrar no Líbano. A mulher dele, a Carole, que já estava por lá com a família, o recebeu. Os advogados japoneses disseram que nada sabiam da fuga. O escritório de advocacia dos Estados Unidos, que o defende, também foi surpreendido. Essa é a versão oficial. Em 2 de janeiro, Ghosn afirmou em nota que planejou a fuga sozinho, sem qualquer ajuda da família. O Japão ainda pode pressionar o Líbano a extraditá-lo. A ministra da Justiça do Japão observou que o governo japonês poderia solicitar a extradição de um país com o qual não possui acordo formal garantido a reciprocidade e a lei nacional do país parceiro. Uma história de fuga, sem entrar no mérito aqui, do ponto de vista logístico e da inteligência daquilo que foi montado, espetacular. E é bom lembrar que ele tem cidadania libanesa, ele é brasileiro, né? Nasceu em Rondônia, tem cidadania libanesa, descendente de libaneses, e tem cidadania francesa. Então ele não é um estrangeiro no Líbano, ele é um libanês. É um nativo. Aliás, quem está acompanhando com imagens aí, tá ali o Ghosn. Agora surgiu a notícia de que há um mandado de prisão contra a esposa do Carlos Ghosn. E o interessante, você falava aí de 99% dos casos apresentados pela promotoria redundam em condenação. Dizem os especialistas lá na legislação japonesa que lá os promotores são mais fortes que os juízes, né? Então, eles fazem interrogatórios e basicamente a ideia é o seguinte: chega um conjunto de acusações, né, e vão levando o cara a assinar aquilo, a concordar com aquela condenação. O sujeito pode ficar 23 dias preso sem uma acusação formal. Só que isso é renovável. Então o que eles fazem? Eles guardam algumas acusações na gaveta. Quando os 23 dias estão para vencer e ainda não há a possibilidade de conseguir uma condenação, eles conseguem renovar facilmente. Só para efeito de comparação, a nossa aqui é de 5, renovável por mais 5, 5 dias. Lá 23 e você pode renovar, então eles guardam acusações na gaveta e vão renovando aquilo. E vira uma tortura, né, psicológica e tal. Tem um relato de um depoimento do Carlos Ghosn. É claro, isso tudo a gente fica sabendo por meio dos advogados dele, né? Então tem um viés evidente. Mas existe um relato de que em um dos depoimentos, nesse período em que ele ficou na solitária, um dos promotores, foi um depoimento extenuante que levou o dia todo, um dos promotores teria chorado ao não entender por que é que ele não admitia a culpa naquilo que estava sendo apresentado. Desespero para conseguir a confissão. Exatamente, para conseguir a confissão. E a Thaís pode até abordar com muito mais ciência o assunto, mas parte dos argumentos da defesa também é que há no Japão um incômodo muito grande dessa mesclagem Nissan e Renault, não é? É bom lembrar que ele levantou a Renault. Porque deixou de ser puro, né? Exato. E perdeu ele levantou a pureza da empresa japonesa, que para eles é um valor importante. Como é que chama esse desenho? O mangá? Mangá. Pô, esse cara virou personagem. Olha de mangá. O que ele virou no Japão, né? Uma figura assim notória e tal. Mas havia esse incômodo, né, Thaís?
da cada vez maior participação da Renault, que aliás tem ações do governo francês, né, na Nissan, né? Então, é a questão da pureza, né, que para os japoneses é tão importante. Agora, você vê a questão da impunidade, né, como a percepção da punidade acaba reduzindo o índice de criminalidade. O Japão ele está lá entre os 10 países mais seguros do mundo, no índice global da paz. Em 2018, eles estavam em 9º lugar. E é isso, eles têm uma tolerância zero com armas, tolerância zero com álcool, tem essa promotoria que é fortíssima, né? E tem a questão da cultura também, né? Daquela coisa do japonês quando ele erra, os índices de suicídio, enfim, porque inclusive deve temer a punição, né? Já que o sistema é tão radical. A gente aqui tem o contrário, a nossa percepção aqui é da impunidade completa, exato, né? exato. Então, assim, sempre há uma brecha o oposto. Exatamente, sempre, assim, o que não falta é brecha para o sujeito não precisa ir embora para o Líbano. Olhando o processo contra o Gon, é claro que não dá para comparar as duas coisas, a gente vive em mundos diferentes. Não, eu estou falando de cultura geral, mas né, eu acho de impunidade. eu acho que a gente começou a estabelecer essa discussão aqui na Operação Lava Jato, né? Sim. Quais são os limites da promotoria? Né? Sim. Até onde pode ir o acusador? Por exemplo, nós discutimos aqui ao longo da Operação Lava Jato, e eu repito, nós estamos falando aqui de melancia e banana, hein? Não quero comparar as duas coisas. Claro. Mas nós discutimos aqui, ainda de maneira incipiente durante a Operação Lava Jato, por quanto tempo alguém pode ficar preso preventivamente, sem julgamento. O Marcelo Odebrecht, por exemplo, chegou a ficar preso quase 1 ano, até que aceitasse fazer a delação premiada. Então, fez a delação premiada. Foi bom para a Operação Lava Jato. Mas do ponto de vista legal, foi correto? É um instrumento aceitável esse utilizado pela promotoria? Né? Quanto tempo um indivíduo pode ficar preso até que ele aceite fazer uma delação premiada? E você tem a provisória e a preventiva. São coisas distintas. Na preventiva, você fica. O resto da vida. E não tem tempo, não tem prazo. Não é? É possível aceitar a delação premiada de um sujeito como Sérgio Cabral, por exemplo? Depois de tanto tempo, depois de tantas condenações, de tanta negação. O que é que ele tem a apresentar agora, depois de ter, inclusive, como lembrou a Thaís, atrapalhado investigações do Ministério Público, que diz, não quero, esse sujeito não tem mais o que me contar. Pela lei brasileira de delação premiada, ele só pode ter uma delação aceita, se ele não for o cabeça da quadrilha. Se ele for o cabeça, a não ser que ele tenha, não, peraí, agora eu vou contar uma coisa para vocês. Eu era o número 2, né? Não é isso? Mas assim, a pergunta é, quem sabe o caso Gon não vai provocar uma reflexão mais aberta, que é uma coisa que a gente sabe também que não acontece por lá, mais aberta do sistema judiciário, né? Porque ele é tão impositivo, ele é tão endurecido, que até o debate sobre ele não acontece. Então, o caso Gon, que deixa uma fratura abertíssima no sistema judiciário japonês, para todas essas reflexões, se a promotoria tem que ser tão forte assim, onde é que falhou o sistema de segurança, como é que pode o prisioneiro mais ilustre deles ter fugido, né, embaixo do nariz de todos eles, um país pequeno, que é o país que tem mais câmera espalhada no mundo. Então, talvez o debate alcance isso, quer dizer, não é para ser como a gente, que tem, e nós aqui estamos, mesmo sabendo da impunidade do Brasil, nós estamos discutindo o abuso da promotoria, né? E lá a mesma coisa, né? Mas de qualquer forma, com certeza, boa parte dessa história que você estava contando aqui, Rafael, a gente vai assistir em algum filme, não vai demorar. Merece, porque é um roteiro e tanto.